Capítulo 5. Eu gostaria de não me sentir assim. Todos nós já dissemos muitas vezes na vida, eu gostaria de não me sentir assim. Se pudéssemos conseguir o que desejamos, a vida seria muito fácil, mas não é assim que funciona. As emoções são poderosas e às vezes somos oprimidos por elas. De acordo com o dicionário, a raiz da palavra emoção é o latim smovere, que significa afastar-se. E é exatamente isso que as emoções fazem. Elas surgem de algum lugar dentro de nós e então nos movem e nos pressionam a segui-las. Uma pessoa emocional é aquela que tende a seguir seus sentimentos na maior parte do tempo. Pessoas emocionais pensam, falam e agem de acordo com seus sentimentos. Deus tem um bom plano para nossas vidas, mas temos um inimigo chamado Satanás, e ele quer que sigamos todos os nossos sentimentos e acabemos quebrados. O dicionário também diz que uma emoção é uma resposta complexa, geralmente forte e subjetiva, que envolve mudanças fisiológicas na preparação para a ação. As emoções levam a um certo tipo de ação. Quando experimentamos emoções intensas, é difícil não seguir nossos sentimentos, mas se o que elas nos levam está errado, então devemos dizer não a elas. Pense em uma situação que o deixe impaciente e lembre-se de como você se sentiu quando isso aconteceu. Se você é como eu, você vai querer desabafar com alguém ou algo do tipo. Mas a experiência nos ensina que mais tarde nos arrependeremos da maior parte do que dissemos quando estivermos impacientes. O segredo é aprender a conviver com os sentimentos de impaciência e esperar que as emoções se acalmem antes de decidir o que fazer. Recentemente, cancelei um compromisso com 24 horas de antecedência, de acordo com a política de cancelamento de negócios. No dia da consulta, cerca de 5 minutos após o horário agendado, recebi um telefonema perguntando se Joyce Meyer iria comparecer ao encontro. Eu disse que tínhamos cancelado, mas a mulher do outro lado da linha me garantiu que eles não cometeram esses erros e que a consulta não havia sido cancelada. Ela também me disse que cobrariam o preço de seus serviços no meu cartão de crédito. Sem dúvida, senti uma onda de emoção e comecei a me mover. Tentei usar minha melhor voz de impaciência e disse a ela que tínhamos cancelado definitivamente a consulta e que ela não iria cobrar meu cartão. Ela me disse novamente que não tínhamos cancelado a consulta e que, a menos que pudéssemos provar que sim, ela teria que me cobrar. Como estava prestes a explodir, disse a ela que faria a pessoa que cancelou a consulta telefonar. Também disse a ela que já havia feito muitos negócios para eles no passado e que era uma grande tolice me dizer que eu não estava dizendo a verdade sobre o cancelamento. Minha assistente me garantiu que a consulta havia sido cancelada. Depois de mais 2 ligações e conversas com o gerente, a situação foi resolvida. O escritório se desculpou pelo erro e disse que não cobraria nada em minha conta e que espera continuar fazendo negócios comigo no futuro. Se eu tivesse contado à mulher ao telefone tudo o que queria dizer, teria feito papel de boba. Tive vontade de gritar com ela, mas consegui manter a calma, respirar, orar e decidir que, mesmo que acabasse tendo que pagar pelo encontro, não perderia a paz por causa disso. Eu sabia que se eles me traíssem, Deus iria tirar deles e me devolver, mesmo que tivesse que passar por milhares de pessoas para fazer isso. Gostaria de dizer que lidei bem com as situações durante toda a minha vida, mas não o fiz. Muitas vezes desejei não ter dito ou feito algo, mas aprendi que posso ter um sentimento que é muito forte e ainda assim não permitir que me force a dizer ou fazer coisas que seriam inadequadas. Quando as emoções de uma situação são maiores do que você pode controlar adequadamente, é melhor afastar-se dela apenas por alguns minutos. Isso lhe dará tempo para pensar e conversar consigo mesmo. Os pensamentos afetam as emoções, portanto, bater um papo com você mesmo é útil. Lembre-se de todas as outras vezes em que você se comportou e falou com base em suas emoções e todos os problemas e constrangimento que isso causou. Então pergunte a si mesmo se você realmente quer dar a volta naquela mesma montanha novamente. Ninguém jamais chegará a um lugar na vida em que não experimente uma grande variedade de emoções negativas. Se estamos magoados, ficamos com raiva. Não temos vontade de estar perto da pessoa que nos magoou e queremos removê-la de nossas vidas. Sentimos-nos culpados pelos erros que cometemos, ficamos impacientes se não conseguirmos o que queremos, ficamos frustrados e tentamos alcançar algo e todos os nossos esforços são frustrados.
Podemos nos sentir entusiasmados e apaixonados ou frios e desinteressados. Algumas das emoções que experimentamos são agradáveis e desejáveis, entretanto, outros são muito desagradáveis. Os sentimentos não precisam de nossa permissão para aparecer ou desaparecer. Nossas emoções tendem a surgir e se mover como se fossem ondas do mar. Eles seriam muito legais se pedissem permissão para ir ou vir, mas não pedem. Eles apenas fazem o que querem e sem qualquer aviso. Desejar que nossas emoções fossem diferentes não mudará nada, e é por isso que precisamos fazer mais do que desejar. Precisamos aprender tudo o que pudermos sobre eles e tomar as medidas adequadas para lidar com eles. Se pararmos para nos observar, perceberemos facilmente a rapidez com que nossos sentimentos mudam. Um filho rebelde faz muitas coisas sem a permissão dos pais, e apenas desejar não ter feito isso não mudará nada. Os pais devem disciplinar o filho para fazer a diferença. O mesmo princípio se aplica às emoções. Frequentemente, são como crianças rebeldes e, quanto mais tempo puderem fazer o que quiserem, mais difícil será controlá-los. Minha filha, Sandy, e seu marido, Steve, têm gêmeos de 8 anos. Steve e Sandy estudaram habilidades parentais, e uma coisa que funciona muito bem com suas filhas é o autocontrole. É interessante ver como funciona para elas. Uma ou ambas as meninas podem estar se comportando de maneira bastante emocional. Eles podem estar com raiva ou agir de forma egoísta, e os pais dirão: meninas, vamos ter autocontrole. Vamos, deixe-me ver o autocontrole. Esse é o sinal para as meninas cruzarem os braços e se sentarem em silêncio até que se acalmem e possam se comportar adequadamente. Funciona maravilhosamente bem. Será mais fácil para as gêmeas controlarem suas emoções quando adultas, porque estão aprendendo a fazê-lo cedo. Passei os primeiros 15 anos da minha vida em uma casa onde as emoções eram voláteis e parecia normal para mim permitir que elas governassem. Aprendi que, se você não conseguisse o que queria, gritaria, discutiria e ficaria com raiva até se safar. Aprendi como manipular as pessoas fazendo-as se sentirem culpadas. Aprendi a começar a ser emocional desde muito jovem, e levei muitos anos para desaprender o que havia aprendido. Eu o encorajo a se controlar e a ensinar seus filhos desde cedo a fazer o mesmo. Se for tarde demais para isso, comece de onde você está agora, porque nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Acho que uma das razões pelas quais tantas pessoas emocionalmente controladas é simplesmente porque ninguém explicou plenamente que seus sentimentos são apenas uma parte de seu ser e não deveriam ser autorizados a serem seus chefes. Temos que aprender a ser guiados pelo espírito e não pela alma. Fico comovido quando me lembro de todos os anos que vivi sem saber que não precisava seguir meus sentimentos. Fiz muitas coisas imprudentes durante esses anos. Foram anos perdidos que não consigo compensar, mas posso ajudar outras pessoas ensinando-lhes o que aprendi. A Bíblia diz no Salmo 1.1 que não devemos receber conselhos dos ímpios. Acredito que aceitar conselhos de nossos sentimentos se encaixa nessa categoria e é um grande erro. Os sentimentos são simplesmente variáveis, eles mudam com frequência e não são confiáveis. Podemos ouvir um bom orador falar sobre os voluntários necessários na igreja e ficar tão emocionados que nos inscrevemos para ajudar, mas isso não significa que temos vontade de aparecer quando for nossa vez de trabalhar. Se nos inscrevermos e não aparecermos simplesmente porque não temos vontade, nos tornamos pessoas sem integridade nossa. Atos não oram a Deus. Esse é um grande problema em nossa sociedade hoje, e acho que tem muito mais peso na pessoa interior do que imaginamos. Quando não cumprimos nossa palavra, sabemos que ela está errada. E não importa quantas desculpas façamos, fica na nossa consciência como se fosse um peso. Podemos ter uma desculpa para isso, mas é como varrer e esconder a sujeira debaixo do tapete. Ela ainda está lá e, se fizermos isso com muita frequência, a sujeira se tornará impossível de esconder. Se quisermos andar no Espírito, todas as nossas ações devem ser governadas por princípios. No reino do Espírito, há um padrão preciso de certo e errado, e a maneira como nós achamos não altera esse padrão. Se fazer a coisa certa exige um sim de nossa parte, então deve ser um sim, quer estejamos animados ou desanimados. Se for não, então é não. Uma vida baseada em princípios é muito diferente de uma vida emocional.
Quando uma pessoa emocional está se sentindo emocionada ou feliz, ela pode empreender o que normalmente sabe ser irracional e imprudente. Mas quando você se sente frio, sem emoção ou melancólico, não cumpre sua obrigação porque seus sentimentos se recusam a cooperar. Qualquer pessoa que deseja ser verdadeiramente espiritual deve se conduzir diariamente de acordo com os princípios divinos. Devemos sempre calcular o custo para ver se temos o que é preciso para terminar algo antes de começar. Se começarmos e descobrirmos que não podemos terminar, certamente precisamos nos comunicar aberta e honestamente com todas as partes envolvidas. Mesmo se você tiver que ligar para alguém e dizer, eu me comprometi com isso sem pensar muito sobre isso e agora vejo que não consigo terminar. Isso é muito melhor do que apenas tentar ignorar um compromisso simplesmente porque você não sente vontade de mantê-lo. Nossas emoções vão nos ajudar a nos comprometer, mas quem cumpre o que disse sempre chega a um lugar onde tem que seguir em frente sem ter sentimentos para sustentá-lo. Não deixe suas emoções votarem. Aprenda a não se perguntar como se sente a respeito das coisas, mas, em vez disso, pergunte-se se fazer algo é certo ou não para você. Você pode saber que precisa fazer algo, mas não tem vontade de fazer. Você pode querer ter vontade, mas, como já mencionamos, apenas desejar não adianta nada. Você deve viver de acordo com os princípios e simplesmente escolher fazer o que sabe ser certo. Pode haver algo que você realmente queira fazer. Pode ser uma compra que você deseja fazer e sabe que é muito cara. Seus sentimentos votam sim, mas seu coração diz não. Diga a seus sentimentos que eles não têm voto. Eles são muito imaturos para votar e nunca votarão no que é melhor para você a longo prazo. Não permitimos que as pessoas votem em eleições políticas antes dos 18 anos, porque presumimos que seriam muito imaturas para saber o que estão fazendo. Por que não ver suas emoções da mesma maneira? Elas sempre fizeram parte de você, mas são muito imaturas. Elas não têm sabedoria e não podem ser confiáveis para fazer a coisa certa, então apenas não os deixe votar. Amadurecemos, mas nossas emoções não, e se não for controlada, nossas vidas serão uma série de aventuras inacabadas e decepcionantes. Muitas vezes as pessoas me perguntam como me sinto por viajar tanto no meu ministério. Simplesmente aprendi a dizer, não me faço essa pergunta. Se eu me perguntasse com frequência, descobriria que não gosto muito e poderia ser tentada a parar de fazer algo que acredito que Deus quer que eu faça. Alguém me perguntou há alguns meses se eu estava animada com uma viagem à África, e eu disse, tenho algo melhor do que emoção, tenho um compromisso. Não estava animada para ir porque já estive lá várias vezes e sei como me sentirei quando voltar para casa depois de passar muitas horas em um avião. Mas o que sei é que fui chamada por Deus para ajudar as pessoas e para isso tenho que viajar. Portanto, não sou guiada pela emoção ou pela falta dela, eu simplesmente vou. Sinto-me realizada e satisfeita por saber que obedeci a Deus e ajudei outras pessoas. Quando viajar era algo novo para mim, era muito empolgante, mas a maioria das coisas que fazemos com frequência não parecem mais empolgantes. No entanto, a perda de emoção não significa que não precisamos mais fazer essas coisas. Onde está a emoção? Eu me pergunto quantos milhões de pessoas pensam, eu simplesmente não tenho os mesmos sentimentos que tinha por meu marido ou minha esposa antes. Eu gostaria de continuar me sentindo animado com o nosso casamento, e que os sentimentos românticos voltassem. Apenas um lembrete, desejar não adianta nada, apenas a ação muda as coisas. Se você sente que não está ganhando nada com seu casamento, pode não estar fazendo o suficiente de si mesmo. Só digo isso porque foi isso que Deus me disse certa vez, quando reclamei sobre o que achava que não estava recebendo de Dave. O que Deus disse não era o que eu queria ouvir, mas era a verdade. Ele disse, Joyce, se você quer mais do seu casamento, faça mais. Posso não gostar de ouvir isso, mas sabia que ele estava certo. Normalmente atribuímos a responsabilidade de nos fazer felizes a nosso cônjuge, em vez de viver para fazê-lo feliz. No processo, nenhum deles acaba sendo feliz. Mas você pode mudar isso. Se você deseja que seu casamento ou qualquer outro relacionamento melhore, comece você mesmo a fazer mais coisas certas. Não tenha expectativas irrealistas. Reconheça os sentimentos que você teve no início de seu relacionamento como eles eram.
Eram sentimentos, nem mais, nem menos, apenas sentimentos. Quando me casei com Dave, nem sabia o que era amor, e minhas emoções eram tão disfuncionais que não podia confiar em nada do que estava sentindo para me dizer alguma coisa. Casei-me com Dave porque ele me pediu e eu sabia que ele era um bom homem. Sim, eu estava animada porque ele era e é muito bonito. Ele também era um fisiculturista amador e tinha músculos por toda parte. Gostei de como me senti quando ele me beijou. Ele tinha carro e eu não. Ele tinha dinheiro e eu não, então muitas coisas me empolgaram. Estamos casados há 44 anos e posso dizer sem dúvida que amo Dave de todo o coração. Nem sempre me sinto animada quando ele chega em casa, meu coração não bate quando ele me beija, mas eu o amo de verdade. Independentemente do que aconteça, estou noiva de Dave. Isso é amor. O amor não é apenas um sentimento, é uma decisão sobre como iremos nos comportar e tratar as pessoas. O amor pode produzir sentimentos, e não estou dizendo que os sentimentos não sejam agradáveis, porque se são bons, são muito agradáveis. O que estou dizendo é que os sentimentos não são confiáveis e nem sempre dizem a verdade. Uma mulher recentemente me disse que amava outro homem e não amava mais o marido. Estou tentando fazê-la entender que, mesmo que escolhesse outro homem, seus sentimentos por ele também mudariam. Então ela ficará sem bons sentimentos e com muitos sentimentos negativos de culpa, vergonha e fracasso. Se o homem por quem ela tem sentimentos está disposto a trair a esposa, é provável que ele também a esteja traindo. Se você me perguntar, direi que seu caráter não é muito admirável. Por outro lado, seu marido está disposto a perdoá-la e quer que o casamento dê certo. Só isso me mostra que ele tem caráter porque está disposto a deixar de lado seus próprios sentimentos feridos e decepção para salvar seu casamento. A mulher em questão sente que nunca será feliz sem outro homem, mas sei com certeza, pela palavra de Deus e por experiências de vida, que ela também nunca será feliz com ele. Uma vez que a empolgação de ter o fruto proibido se esvai, o infortúnio começa. Vamos ver Adão e Eva no jardim. Satanás fez a maçã parecer algo sem o qual Eva não poderia viver. Ela precisava disso, e tenho certeza de que ficou emocionada ao pensar no que achou que isso faria com ela. Satanás disse que se ela comesse, seria como Deus. Mas no momento em que ela comeu e deu a fruta a Adão e ele comeu, os dois perderam algo que nunca mais recuperaram. Eles ficaram com vergonha e se sentiram culpados, e se esconderam de Deus. Fazer a coisa errada, por mais excitados que isso possa nos deixar, não pode, de forma alguma, produzir alegria duradoura. Peço a todos os meus leitores que escolham agora com o que serão felizes mais tarde. Tome decisões baseadas não na emoção ou falta dela, mas nos princípios de Deus. A natureza da carne é querer o que pensa que não pode ter, mas quando tem o que pensava que queria, o desejo começa de novo. A única palavra que a carne grita é mais, e por mais que tenha, ela continua insatisfeita. A maioria de nós cometeu muitos erros antes de descobrir isso, então espero que você já tenha experimentado o suficiente na vida para ser capaz de dizer, Amém, Joyce. Eu sei que isso é correto. Mas se você ainda não teve o suficiente de sua própria experiência, por favor, me escute e evite muita dor na vida. Definição e confissão. Quando tenho que tomar uma decisão, não permitirei que minhas emoções votem. Se inscreva no canal e receba mais conteúdos como este. Na descrição do vídeo abaixo tem o link do livro Vivendo Além de Suas Emoções.